Encontro com a Maga. Gente, eu tô aqui com a Lisandra Magon, que nome incrível. Obrigada, Lisandra, por aceitar esse convite. Eu que te agradeço. Lisandra é uma pessoa muito especial, muito envolvida nesse mercado de edição de livros. Ela é jornalista, tradutora, ela tem a sua própria editora, Jandaíra, né, que tem um lugar muito especial nesse meio das editoras e mais de 20 anos nesse meio, né, Lisandra? É isso. E ela também, ela é subeditora da editora Cura, né? Das publicações da Cura, que escrevem aí as revistas da HSM Management e a revista MIT SMR. Então, ela hoje é a editora-chefe do MIT SMR. Então, Lisandra, obrigada por você ter... Fora que a história dela é enorme, gente. Ela tem uma história incrível. Depois a gente vai colocar aqui o resumo, vocês podem ver. Obrigada, viu, Lisandra? Eu que te agradeço. E a ideia é a gente conversar um pouco como é que essa questão da diversidade, da inclusão, ela realmente pode estar gerando, né, resultados para os negócios, para os líderes, para as pessoas que cuidam de gente dentro das organizações, ou nos seus negócios menores ou nos seus negócios maiores. Então, trazer um pouco desse conhecimento que a Lisandra tem para a gente olhar um pouco como é que essa comunicação, considerando essa diversidade, esse lugar, né, da inclusão, como é que tudo isso se dá. Então, Lisandra, antes até da gente entrar nessa temática, eu queria te perguntar como é que as pessoas ainda aprendem pelos livros, né, papel, assim, nesse contexto todo de tecnologia que a gente vive? Como que você vê isso? Olha, a gente está aqui, né, numa livraria maravilhosa no centro de São Paulo, uma livraria de rua, que é uma coisa que pra gente é super importante, que é um lugar onde você está passando e você é atraído por essa belezura, né? Essa cor e tal. Essa aqui é a livraria Megafauna. E a gente, assim... Eu acho que até por conta do Brasil ser o país com o abismo social que a gente é, muita gente ainda não teve acesso a poder entender a maravilha, quer dizer, a ser seduzido por esse objeto que é tão incrível como o livro, né? Quer dizer, por mais que você tenha há tanto tempo... que ele exista há tanto tempo, que você tenha tantas tecnologias diferentes hoje, a gente vê, porque a gente vai muito em feira e atende direto o público e tal, que tem uma galera louca para se achar dentro disso. E quais são as questões que estão envolvidas nisso? Primeiro, uma questão de representatividade, de se achar, de se ver nas páginas de um livro. A gente sabe que até muito pouco tempo atrás isso era muito restrito. Então, assim, a gente tem no Brasil o nosso abismo, ele também se reflete na questão linguística, na forma como as pessoas se expressam. Existe uma coisa que os estudiosos chamam de preconceito linguístico, que é você julgar uma pessoa pela forma como ela fala, se ela está sendo correta em termos de gramática ou não. Sendo que a gramática é uma convenção, é um acordo que se chegou e estabelecemos que a ortografia e a forma de falar da norma é essa, mas todos os desvios da norma são expressões criativas do indivíduo, né? São expressões culturais locais também. Então, quer dizer, são formas. A norma está aí para ser quebrada. É isso que a gente acredita, assim. E isso vai se expandindo para esse universo do conhecimento, do saber, né? E de você realmente expandir esses limites da academia, você expandir os limites do que sempre foi dado como só quem tem determinado tipo de formação, só quem tem determinada posição social consegue se expressar e se manifestar por essa forma. Então, assim, por mais que hoje ainda que a gente tenha que, vamos dizer, concorrer, não gosto muito dessa palavra, mas com várias outras formas de várias mídias que vão oferecer também conhecimento e saber para as pessoas, o livro tem um lugar muito especial, assim, como um objeto que tem um afeto envolvido, assim, e
que as pessoas hoje estão conseguindo se expressar dessa forma também, né? Principalmente por conta das pequenas editoras que fazem esse trabalho de descobrir os novos autores, de trazer novas vozes e de mostrar que existem outras imagens que podem ser colocadas nas capas dos livros, existem outras ideias que precisam ser compartilhadas para a gente entender melhor a gente mesmo, para a gente entender melhor esse país tão diverso que a gente vive. E até deixar mais acessível, né? Porque eu acho que também tem esse lugar, né? A editora no passado era aquela coisa, quem publica livro é só aqueles grandes escritores que vai vender o livro milhares. Então essas pequenas editoras também criam esse espaço, abrem esse espaço para os menores, né? Para os pequenos. Para descobrir, né? Pessoas novas que também se expressam dessa forma pelo texto escrito e que tem muita coisa a dizer e podem contribuir muito para essa divulgação de ideias. Esse é um pouco o nosso papel, porque a gente trabalha principalmente com a questão da representatividade e da diversidade, num sentido de não simplesmente mostrar, de discutir realmente profundamente os conceitos que estão hoje sendo discutidos nesse lugar, né? De diversidade, de inclusão, de mostrar que existem outras vozes que estão aí, que isso só enriquece. Interessante você ter começado a ser falado sobre isso, que a editora, né, a Jandaíra, que você é uma das sócias, né? Ela é uma editora que ela se posiciona nesse lugar de oferecer esse espaço para a diversidade, para a inclusão. O que é essa questão da diversidade? Como que você explicaria isso? Bom, Por que ela é tão importante, né? Talvez. A gente começou pensando na questão das mulheres. Eu como mulher e como as dificuldades que a gente tinha como empreendedora, a dificuldade que você tinha com relacionamentos, todas as dificuldades dessa vida e todas as terapias que a gente fazia. 50 mil terapias, né? Me levaram a pensar que era legal a gente começar a publicar mulheres e a gente começar a publicar livros que discutissem os problemas que nos afligem de alguma forma. Sejam problemas da maternidade, o que significa, por exemplo, a gente tem um livro chamado Feminismo Materno, por exemplo, que diz as conclusões que uma profissional chegou depois que ela teve filhos e passou a ter que rever sua própria carreira em função disso, o que não aconteceu com o marido dela quando virou pai. E aí, assim, a partir dessa coisa foram vindo essas outras vozes, né? Essas outras olhares também. Então a gente tem livros de autoras indígenas, a gente tem livros de autoras negras, que hoje é o carro-chefe da gente, é a coleção Feminismos Plurais, que é uma coleção de livros pequenos, que são coordenados pela Djamila Ribeiro, a filósofa, que traz essas propostas, né, descobre esses novos autores, especialmente pesquisadores que estão na academia de alguma forma, mas que escrevem esses livros com textos mais acessíveis, para que e que muitas vezes a gente vê que são o primeiro livro que a pessoa comprou na vida, né? Uma das marcas dessa coleção é que o autor está na capa. É a foto dele que aparece na capa. E isso por quê? Porque isso faz parte da questão da representatividade, da identidade, né? Da pessoa se ver, né? Então eu acho que essa questão da diversidade, ela tem esse lugar que muita gente inclusive fala, isso não é suficiente, a gente é pouca coisa. É pouca coisa para quem sempre se viu, né? Mas essa possibilidade abre inúmeros horizontes, né? E os horizontes são muito múltiplos para as pessoas que nunca se enxergaram nesse lugar, né? Então a gente tem um livro, por exemplo, que conta a história de uma pessoa real que é bailarina no balé do Harlem, que é uma bailarina negra, que é a Betânia Nascimento, que descobriu a Ingrid Silva, que é uma outra bailarina, que hoje é um sucesso, que está aí no mundo inteiro. Legal. E que também é negra. E o livro chama Beta, a Bailarina Pretinha. Quando a gente vai com esse livro nas feiras, as crianças olham de longe as crianças negras. Elas vêm secas assim para cima do livro, querem ver o livro. E, tipo, que é uma identidade mesmo, né? E a gente já teve experiências muito interessantes de pessoas negras lendo os livros e dizendo, eu nunca me senti autorizado para ser
escritor, mas esse livro me mostra que eu posso ser um escritor negro. Eu nunca me senti autorizado para ser bailarina, e esse livro me mostra que eu posso ser uma bailarina negra. Isso porque a gente é um país onde a escravidão durou mais tempo e onde até hoje a gente não conseguiu incluir essa população que ficou completamente marginalizada depois da abolição. Então, o que você está dizendo é que a diversidade, ela é importante, ela se faz importante porque existe esse lugar de identificação onde o indivíduo que nunca se experimentou nesse lugar, ou nunca se viu nesse lugar, ou nunca se permitiu estar nesse lugar, ele pode, então, a partir daí, se identificar com quem está sendo exposto ali, é isso? Nessa mundo midiático que a gente vive, existe muito essa coisa do espelho, né? Existe muito essa coisa dos modelos e da forma das referências e tudo mais, né? E isso parece banal quando você teve milhões de referências na sua vida e você teve a quem, né? Você pôde se identificar, né? E enxergar muitas possibilidades na sua vida a partir dos exemplos que você tinha de pessoas parecidas com você. Mas isso é uma coisa que também está num nível individual e num nível que eu considero muito importante ainda no Brasil, por conta de toda essa questão histórica que a gente enfrenta. Mas de uma forma geral, se a gente for pensar, quer dizer, o inverso é que não faz sentido. Por que as pessoas não tiveram oportunidade? Por que ainda existe essa diferença social tão grande? Né? Quer dizer, então, assim, existe essa questão pessoal, mas existe uma questão de uma reparação histórica mesmo, sabe? Da gente estar vivendo num país onde as pessoas possam ser felizes, onde as pessoas possam ter vida. Eu sempre digo isso, que a gente ainda, especialmente nas empresas e nas revistas, por exemplo, que eu trabalho, a gente tem uma preocupação muito grande com a questão do capitalismo consciente, dessas novas formas de você discutir o ESG, de você mostrar que, enfim, chegou também num ponto que a gente não tem mais o que fazer, né? Sim, se a gente exato. não encarar os problemas ambientais, se a gente não encarar os problemas sociais, as coisas estão ficando cada vez mais inviáveis. Então chegou num ponto mesmo que praticamente a gente não tem opção. Não dá mais, né? A gente vai ter que realmente encarar o que está acontecendo, né? É interessante você estar falando isso, até uma pergunta que eu ia fazer mais para frente, mas eu acho que dá para a gente puxar. Você começou a falar, né? Não dá mais para a gente olhar e se negar que essas coisas estão acontecendo e que a gente vai ter que lidar com elas e cuidar disso, né? Como é que você percebe, a gente sabe que as organizações, as empresas de maneira geral, né, e o mundo organizacional, ele tem uma influência muito grande nesse apoio social, né, que infelizmente a gente não tem um país que dá conta das suas próprias mazelas, né? Mas como é que você encara, então, esse lugar onde as organizações acabam precisando olhar para isso a partir desse lugar de apoio, de suporte, de mudança? Eu acho que as empresas, assim como o livro, são um meio para um determinado fim, né? E eu costumo dizer que a gente anda com as utopias muito simplesinhas, assim, que a gente precisa renovar essas nossas utopias e trabalhar com utopias mais utópicas. Poderosas, né? Porque a utopia é aquilo que nos leva para esses horizontes, né? Que nos abre novos caminhos e que nos abre novos mundos. Então, assim, eu acho fundamental as empresas começarem a olhar para isso e tentarem deslocar um pouco o foco do lucro pelo lucro, porque a gente já viu que isso não deu certo, né? Não tem mais, o planeta está dizendo pra gente que ele vai sobreviver a nós, mas talvez a gente não sobreviva a nós mesmos, né? Diante do que a gente já fez para o planeta como um todo e para as pessoas, né? Então, eu acho que esse trabalho dentro das empresas é fundamental como um meio, né? Mas que a gente não pode... a nossa utopia tenha que ser mudar o fim. Qual é o fim? Não é mais você simplesmente pensar em melhores relações de trabalho. Não é simplesmente você pensar em melhores relações de produção ou você pensar no futuro do capitalismo de uma forma bem abstrata ou do qualquer que seja o sistema. É você colocar a vida no lugar do centro da atenção e a vida do planeta como um todo, né? E aí quando você pensa nisso, você vai trabalhar com outra
você desloca completamente o seu foco. E aí você passa a ver que não necessariamente você precisa produzir a qualquer custo, não necessariamente você precisa da quantidade, da multiplicidade de serviços, de produtos e tudo mais que existem, mas você precisa colocar a qualidade da vida de cada indivíduo no foco, né? É um pouco nesse, é bem utópico. Aí talvez até o empreendedor, eu estava pensando aqui, talvez até o empreendedor ou o gerente da produção ou o líder, supervisor daquela área deve estar pensando, eu acho que talvez essa seja a utopia, né? Como é que eu vou falar para o acionista que não é lucro pelo lucro, né? Mas eu compreendo isso que você está falando, porque realmente quando a gente não enxerga o indivíduo, a gente não permite que ele se represente, né? Se posicione ou se estabeleça como um indivíduo, né? E aí eu não valido esse outro dentro desse contexto como um todo, né? Agora, assim, existem inúmeras pesquisas, até estava fazendo uma pesquisa antes de você chegar, estava lendo aqui umas coisas que eu já tinha pesquisado antes. Até tem assim, né? A McKinsey, ela trouxe que tem 65% contra 47% de maior desempenho no mercado de ações das empresas mesmo, né? Falando de resultado, falando em números, quando a gente traz diversidade de gênero dentro das organizações, né? Então, quando a gente tem mulheres em cargos de liderança, quando a gente tem diversidade de gêneros de maneira geral, existe comprovadamente pela McKinsey um percentual de 65% contra 47% de aumento, né, de mercado, ou seja, as empresas valem mais, né, o negócio vale mais. Aí tem uma outra pesquisa também, que pelo Instituto for Entrepreneurial Thinking, ele fala que, falando ainda de receita, de números, né, a diversidade racial, ela gera 15 vezes mais receitas para as organizações. E tem outros números aqui de diversidade de ideias, né? 46% maior quando a gente tem uma diversidade de ideias, né? Quando a gente consegue abrir esses espaços, ou diversidade nas equipes, um outro estudo. Que tipo de diversidade, quando a gente fala desse aquário todo, que você considera que é mais necessário no mundo organizacional hoje? Tem alguma? Hoje a gente trabalha muito com o conceito da interseccionalidade, que significa que, da mesma forma como a gente estudava na escola a teoria dos conjuntos, em que você tinha várias bolinhas e que em alguns momentos se interseccionavam, e você criava aquelas áreas achuradas no meio, assim, entre uma intersecção de um conjunto com o outro, a gente trabalha muito com essa ideia, que são três grupos maiores, que eu acho que é o que a gente fala mais, e seus desdobramentos, que é gênero, raça e classe, né? Então, você sempre está olhando para essas diferenças dentro desses três grupos e como eles se interseccionam, né? Dentro da minha lógica, vamos dizer assim, de uma editora que se propõe a ser aliada dessas discussões, né? Porque a gente vai muito além de simplesmente publicar, mas a gente está num certo ativismo junto com os autores e com as autoras, principalmente. A gente percebe que existe no Brasil, na sociedade brasileira, essa diferença, né, entre a questão do gênero e depois ainda todas as outras possibilidades de identidades de gênero que existem, de transexuais, de não binários, enfim, toda essa gama que hoje a gente está convivendo. Toda a questão racial, pensando em todas as misturas que a gente tem aqui e nessas populações nativas iniciais, fundadoras e que ainda estão em lugares completamente marginalizados da sociedade. E a questão de classe, que são as diferenças sociais mesmo financeiras, né? Então, em cada momento,
essas três questões estão se autorregulando e estão se auto-influindo, assim, você não pode falar de uma coisa só, porque você sempre está em mais de um lugar, né? Agora, dentro das empresas, a gente vê que todas os pensamentos novos que surgem ajudam, especialmente quando você está falando de inovação, né? Porque a gente sabe perfeitamente que as mesmas pessoas vão pensar sempre a mesma coisa. Do mesmo jeito, né? Sempre vão trazer soluções parecidas e tudo mais. E ao mesmo tempo você tem a questão do viés, né? Porque quando você fala em tecnologia, por exemplo, estão muitos exemplos, se você botar na internet para pesquisar, são coisas incríveis, como a tecnologia que é feita por seres humanos tem vieses, né? Sim. A gente tem essa ideia, um idealismo de achar que, quando a tecnologia é neutra. Não existe nada neutro, porque vem do homem, né? Vem do homem, né? Então, quer dizer, você vê, tem histórias que são inacreditáveis, por exemplo, de essa é uma história incrível, que tem aquele dispenser de sabonetinho de banheiro, sei, sabe? Que você põe a mão assim. Você põe a mão assim, funciona com a mão branca e não funciona com a mão negra. É mesmo? E aí, uma pessoa negra, que acho que era até funcionária do Facebook, estava num país mais oriental, aí depois não funcionava. Ele estava num país do Oriente, assim, e não funcionava. E o homem branco punha lá, ele punha um papel branco, assim, e funcionava. E aí, o algoritmo é treinado. O algoritmo é treinado pela leitura de várias mãos, para ele ter muitos dados, para ele reconhecer toda aquela imagem. E esse algoritmo tinha sido só treinado por mãos brancas. Porque as pessoas em volta, porque os engenheiros, porque todo mundo que estava ali só tinham as mãos iguais. Então, quando variava qualquer coisa, isso acontece com reconhecimento facial, isso acontece com outras coisas todas que envolvem a tecnologia hoje. Então, assim, até no nível mais básico, para estar no mundo, você precisa contemplar o mundo, né? Contemplar essa variedade toda, né? E a gente sabe que você pode tratar as pessoas como consumidoras, e se você quiser olhar só para esse lado, você está perdendo dinheiro se você não trabalhar com a diversidade. Engraçado que você me fez lembrar, em algumas das consultorias ou das facilitações que eu faço, né, com executivos de empresas de diferentes segmentos e tal, a gente trabalha muito esse lugar do viés inconsciente, né? O quanto que a gente está envolto de questões que fazem parte da nossa história, que fazem parte das histórias que nos contam e daquilo que a gente vive, mas que quando a gente vai para o mundo organizacional, é um monte de histórias que se juntam de pessoas que... E quando você olha para um grupo de executivos, você fala assim, nossa, quantos negros a gente está vendo aqui, né? E aí é até interessante, assim, quando a gente pega um trabalho como esse, a gente olha o histórico dessa empresa, né? E realmente a gente vê um número de pessoas, pensando nessa questão de cor, né? Um número muito inferior de negros em cargos de liderança, por exemplo, ou essas pessoas estando numa classe de trabalho inferior, né? Então são os operadores ou são e mulheres negras aí reduz mais ainda, né? Mas eles não conseguem, é preciso dar nome para o que eles vivem, porque o viés ele é tão inconsciente mesmo que ele não consegue perceber que existem questões ali que ele não enxerga, né? Ele não vê. Que nem aquela ideia de que os indígenas não enxergaram as caravelas chegando. Porque uma coisa que você não conhece, de repente você não identifica, né? Você não consegue localizar. E é isso. E isso é o resultado da cultura que está aí. A cultura que você falando tem essa coisa cultural. A gente é bom diferenciar, a gente também aborda isso em alguns livros nossos, que a cultura, existe a cultura no nível, né, arte, educação, a cultura nesse sentido do letramento, vamos dizer assim, e existe a cultura do país, que é um conceito antropológico do conjunto, né? De país mesmo, país né? mesmo. Então, assim, a gente ainda vive num país colonizado e que até hoje não se emancipou
em nada, nem na economia, quer dizer, a gente continua sendo produtor de commodity. Agora, com a guerra da Ucrânia, por exemplo, o papel que a gente usa para fazer livro está muito mais caro e muito mais restrito, porque está muito mais vantajoso, com o dólar também do jeito que está, vender celulose para fora. E a Ucrânia era um dos fornecedores de celulose que as empresas brasileiras estão cobrindo no mundo por conta da guerra. Então, quer dizer, no mundo que é globalizado, em que as coisas todas se misturam, né? Sim. A prioridade, você percebe que a gente ainda continua, por mais que a gente seja uma das maiores economias do mundo, nessa periferia do mundo, da mesma forma como os negros estão na periferia do Brasil, por conta dessa forma como a gente age dentro dessa lógica mundial da globalização. A gente ainda é só produtor de commodity. Entendi. Né? A gente ainda está... O agro, por mais moderno e tal que seja, continua sendo uma produção completamente exploratória dos recursos naturais, né? Das terras e de tudo mais, para produzir em massa uma coisa que precisa ter um resultado maior possível para ser exportado, né? Quer dizer, que aí agora a gente tem 33 milhões de pessoas com fome no Brasil. Não, eu estava vendo uma matéria esses dias no jornal e falando das crianças que nascem subnutridas, né? E o quanto que as crianças estão morrendo por subnutrição. Eu falei assim, gente, a gente está no século XXI, como que tem criança que nasce subnutrida, né? Mas eu queria te fazer uma pergunta, até falando muito nesse lugar, esse espaço de fala, esse lugar de fala. Como é que isso se dá? Porque quando a gente olha para esse contexto, né, e eu já me perguntei muito sobre isso, até por eu ter sou branca, de uma classe social privilegiada e tudo mais. Você acha que a gente precisa, né, para falar desse lugar de diversidade, qualquer um pode falar? Qualquer um, sim. A Djamila Ribeiro, que é a nossa autora desse livro que está no nosso catálogo, que é o Lugar de Fala, ela estabelece, quer dizer, ela aprofunda essa pesquisa dela para falar sobre esse tema que não é novo, no sentido de mostrar que, assim, é muito mais você se reconhecendo no lugar onde você está do que você falando do outro. É muito mais você entender o ponto de vista de onde você partiu, né? Sabe aquelas imagens que falam de equidade, que tem um menininho que está em cima de um caixote e outro é maior? Então, é muito mais você entender o tamanho do caixote onde você está subindo, o lugar da raia de onde você está partindo, do que de você te falar do outro, entendeu? É muito mais você entender o teu lugar de privilégio, se for o caso, ou o teu lugar de estar de marginalizado dentro dessa nossa sociedade, para você entender, para você inclusive criar empatia, né? Quer dizer, se você não percebe nenhuma diferença e acha que todos estão saindo do mesmo lugar e que todo mundo está saindo com a mesma recurso, com a mesma condição, nem empatia você consegue ter. Não dá, né? Porque você acha que, né? E assim, você entender o seu lugar é que nem na terapia, né? De novo, primeiro você acha o seu lugar. Primeiro você vai entender, né, o seu, de onde né, quem é você, se autoconhecer, para você depois se entender no mundo, né? E aí a questão é justamente essa. É muito mal interpretado esse conceito no sentido de que as pessoas falam que, não, então eu não posso falar. Não é uma questão de eu não posso falar. A questão é que, em geral, isso parte de quem está se sentindo, de quem está achando que está perdendo o privilégio por isso, entendeu? De quem está se incomodando, de estar tendo um espaço, de estar achando que está perdendo espaço. Então aí é que surge esse conflito. Porque eu não posso falar? Na literatura é muito interessante essas discussões, de pensar, mas por que eu não posso falar? Eu não vou poder criar esse personagem? Mas assim, ok, não é que você não vai censurar ninguém e tal, mas existem estudos mostrando que existem esses vieses quando um escritor homem branco escreve sobre uma mulher negra ou sobre uma mulher... E o que isso significa dentro da literatura, né? Então, assim, também é um chamamento para... Vamos prestar atenção no outro e vamos tentar nos livrar dos estereótipos.
e dos julgamentos que a gente fica reproduzindo por aí. Mas o que eu gostei do que você falou é a partir de você, né? É a partir do que você vive dentro desse contexto que você está inserido, que você está vivendo, né? E não a partir do que você acha que o outro deveria ou tem que, ou, né? Exatamente, coisa porque toda, é uma né? questão... Esses são os ruídos, né? Eu acho que gera-se muito ruído porque eu olho e falo, não, então não pode ter cota, ou não pode ter qualquer coisa, e nem vou entrar nesse mérito aqui, mas assim... Podemos falar sobre isso, que a gente vai lançar um livro muito especial sobre isso agora em agosto, mas... Mas é assim, porque a partir do que, então eu vou perder a oportunidade de ter, né, eu estava até falando, eu tenho uma formação que eu dou e a gente tem uma ação afirmativa em que a gente abre uma bolsa de estudo para negros. E eu estava falando para duas pessoas, um negro e um branco, né, eu falei, olha, se você quiser você pode se inscrever, tal, não sei o que, aí o outro falou assim, mas eu não posso? Eu falei assim, então, é uma ação afirmativa, porque a gente entende. Ih, perdi. É esse o lugar, né? Quer dizer, e daí você julga, e geralmente essa reação vem do lugar de julgamento. E que é isso que a gente tem tentado discutir, assim, né? Enfim, dentro das empresas isso é importante, você estar consciente, né? Do quanto das métricas e tudo que você faz, de como isso passa pela cultura da empresa, de como passa isso pelo viés. E a gente nem começou a falar também, que eu também não posso esquecer de dizer, da questão das pessoas com deficiência, né? Sim. Que aí são inúmeras e coisas que, e assim, é por isso que essas ações afirmativas são importantes, porque, por exemplo, a gente tem uma equipe muito diversa na editora também. E aí a gente trabalha, assim, tem muita gente... enfim, temos uma funcionária trans, a gente tem, enfim, pessoas das várias interseccionalidades. E aí a gente pensei, bom, tá faltando uma pessoa com deficiência aqui na equipe, a gente precisa ir atrás. E você precisa ir atrás. É uma inclusão intencional, né? É um processo intencional. E hoje já existem milhares de consultorias e de pessoas que fazem seleção, que são especialistas em selecionar, e que você vê que as deficiências também são tão diversas que você encontra pessoas muito capacitadas para fazer o que você precisa dentro desse lugar, né? Assim, porque quando a gente pensa em deficiência em 2 ou 3 coisas que são mais óbvias, mas tem milhares de possibilidades, né? E tem coisas que não afetam em nada. E, enfim, você que podem ser muito você funcionais, tem que ser, né? exatamente. Exato. E você tem que ter essa intencionalidade de eventualmente até realmente treinar do zero. Porque também não é sempre, talvez, por exemplo, as pessoas trans, em geral, vêm de posições de marginalidade. Né? A gente hoje já está vendo, essa é uma discussão que está muito forte nas escolas. Eu vivo indo dar palestra em escola sobre os temas que a gente aborda, e as professoras estão super perdidas, sem saber como falar dessas questões de gênero, porque as crianças estão se questionando desde cedo, e isso não é uma questão de, estão doutrinando, não é nem a escola que fala isso, a escola quer ajudar, a escola quer ter quer saber como acolher, porque nesses casos sempre passa por isso. A gente também no catálogo, nos livros infantis que a gente tem e tal, a gente sempre passa muito sobre essa questão do acolhimento, porque o diferente, o que ele precisa é ser acolhido. Os ruídos saem justamente dessa forma de julgamento sem acolhimento, né? Então, a gente também trabalha muito com isso, e o livro eu acho que é muito bom nesse sentido. Nesse sentido de educação, né? De orientação. Não é de uma coisa assim de didática, vamos dizer, mas de identificação, de você ver alguém que tem o mesmo problema que você, porque não necessariamente na sua convivência você consegue ter um amigo ou ter alguém que vá lá falar com você. E as professoras estão muito precisando de material e de recursos, e daí inclusive de treinamentos e tal. Então também tem horas que você também tem que sair e falar, não é só um currículo que vai ser suficiente. Esse currículo vai me trazer vai ser um primeiro passo, mas eu vou ter que fazer um processo de treinamento. Eu vou ter que incluir, né, porque a gente falava só de diversidade e agora a gente está falando também de inclusão.
E especialmente nas empresas que às vezes deixavam as pessoas ao Deus dará, né? Quer dizer, não adianta nada você simplesmente trazer e depois criar um choque cultural dentro da equipe. E o que eu estava até pensando outro dia, eu acho que essa coisa da inclusão, ela dá trabalho. Ela dá trabalho. Então, assim, ponto. É fazer diferente aquilo que você sempre fez do mesmo jeito. Então, tem que ter muita intenção para que a coisa aconteça, né? Porque assim, não vai acontecer naturalmente, sem nenhum tipo de esforço. E você falar, eu vou vir um currículo aqui, daí eu vou poder escolher qualquer tipo de diversidade, porque vai encaixar exatamente. Não, sabendo inclusive da deficiência que a gente tem de ensino no Brasil, sem dúvida, sabendo dos abismos sociais que a gente tem, também não vai ser uma coisa simples e é uma coisa de você encarar a diferença de cultura que isso vai te provocar. Nesse sentido, você acha que tem diferenças de assimilações de gerações, de diferentes gerações? Tem, também tem. Como é que isso se dá? Porque eu enxergo que assim, as gerações mais novas, os filhos dos meus filhos, né, dos meus amigos, ou até mesmo os adolescentes que eu tenho mais contato e tal, eles acabam tendo tem coisas que eles nem enxergam que é problema. Ou que eu não gosto dessa palavra, mas assim, que é diferente, assim, para eles é. Você também enxerga isso? Tem diferentes as relações? Completamente não. Assim, eu tenho 50 anos. Já fui criada num lugar, né? Eu sou uma pessoa lida como branca, que sempre nasci e vivi a vida inteira em São Paulo, que estudei em colégio particular, que depois entrei numa universidade pública, enfim, que fiz minha carreira com toda a minha escolha, né? Com todos os recursos para que eu pudesse fazer as escolhas que eu queria ao longo da vida. E aí você tem um pouco dessa coisa, porque a gente já como mulher dessa idade já tinha enfrentado toda uma coisa do feminismo na década de 60 e 70, a gente é herdeiro disso. Então parecia que estava tudo mais ou menos resolvido para as mulheres. E depois você vai percebendo que não, que tem ainda milhões de coisas para você resolver, né? E aí você já vem com muitos preconceitos geracionais, não tenho a menor dúvida. Eu tenho funcionários lá e funcionárias que o tempo inteiro ficam me enquadrando, entendeu? Tipo que você tem essa referência, né? Não, porque são muitas coisas e é muito diferente, não é fácil, mas exige uma abertura realmente de você estar disposto a ouvir, de você estar disposto a entender aquela... Eu acho que é muito libertador, na verdade, sabe? Porque a gente se prende muito a dogmas e a coisas que limitam tanto o nosso potencial em tantas coisas, sabe? De você enxergar as coisas sempre do mesmo ponto de vista. Mas você sabe o que é interessante? Você falou uma coisa, né? Do tipo, eu convivo com pessoas que me ajudam a enxergar coisas que talvez eu não enxergue, né? O que eu percebo é que no processo de comunicação, muitas vezes, a gente se coloca no lugar cheio de armaduras, né? Do tipo, eu nem me abro para ouvir ou para perguntar para esse outro o que esse outro pensa a respeito daquilo que eu estou achando que é desse jeito, né? E aí acabam acontecendo inúmeros ruídos porque eu não crio essa ponte, eu não crio ponte, eu crio muros, né? Então fica mais difícil eu conviver com o diferente, fica mais difícil eu aceitar esse diferente. E fica mais difícil também eu entender que talvez esse outro tenha necessidades diferentes das minhas, que são legítimas, tanto as minhas como as desse outro, e que por ser necessidades humanas, são legítimas para qualquer lado, né? Então, assim, como é que eu vou julgar a sua necessidade e vou achar que a minha está correta e a sua está errada, né? Isso no mundo do trabalho é um negócio que são tantas possibilidades e que às vezes é tudo tão restrito. Eu tenho uma empresa pequena, né? A gente tem 11 pessoas. Então, eu converso com todo mundo. Sim, você conhece todo mundo, tá ali, né? Você sabe quais são as coisas. Então, eventualmente, você vai pensar num benefício e certas coisas que você pode fazer mais personalizado, porque você está próximo, né? Você está pertinho, numa grande né? empresa, eu nem sei como é que isso poderia, né? Como é que você consegue? Porque um mínimo de padronização, senão não dá. Existe, você exato. não consegue ter um tratamento individual, né? Mas eu acho que existem formas de você
de você entender, né, o que você consegue flexibilizar ali para que porque os perfis são tão diferentes, né? Tem gente que gosta de levantar cedo, chegar cedo. Essa questão do horário já é uma coisa que eu acho tão absurda, ser tudo tão padronizado. Primeiro que é um trânsito absurdo. E aí tem gente que funciona super bem de manhã e não funciona à tarde. E outros que não, que preferem chegar um pouco mais tarde à noite, estão no ápice da produtividade e tudo mais. Quer dizer, às vezes são coisas que não são tão complexas. E que são pequenas e que eventualmente dá, né? Agora, como trazer esse tema, né, da diversidade para o dia a dia das pessoas, nas escolas, nas empresas, nos condomínios? Eu fui síndica há 3 anos, meu Deus do céu, quanta diversidade. Que eu acho que às vezes também, né, a gente também fica pensando, porque se você for ver, né, as pessoas em si são tão diferentes e trazem realidades tão diferentes que no fundo, se você for pensar bem, existe uma certa diversidade. O que não existe é uma escuta. Não existe diálogo, né? Porque, né, você vê, a pessoa tá lá já. Quer dizer, se você já olhar para a tua equipe, você já vai ver as milhares de possibilidades, né? A questão é você entender melhor essas pessoas que estão ali, que não são simplesmente pessoas batendo o cartão, para que você também ofereça outras oportunidades de crescimento, porque em muitos casos o que a gente vê é que algumas portas são fechadas à chave, né? Não, e que as pessoas não sobem, não adianta. Você pode até ter uma equipe relativamente diversa, mas que as pessoas não são promovidas nunca, que a pessoa nunca vai conseguir chegar numa gerência, num cargo de chefia e tudo mais, porque também não tem um desenvolvimento. Quer dizer, eu acho que essas políticas, acho que você começar dentro de casa olhando para as pessoas que você tem ali já é meio caminho andado. Então, né? O que você está falando é que quando a gente tem essa escuta, esse diálogo, a gente já consegue ter incluir percepções, ideias diferentes. E isso é muito interessante porque pode ser que a pessoa que esteja assistindo a gente, o líder, o supervisor, o coordenador, o empreendedor que está assistindo a gente, mas eu não tenho tempo de ficar ouvindo as pessoas. Vamos combinar que esse negócio é nervoso, né? Nervoso eu ficar ouvindo as pessoas. Mas na verdade eu acho que a pessoa, o líder, né, o gestor que consegue criar espaços na sua agenda, que consegue criar rotinas e hábitos para que essa escuta, essa abertura para ideias diferentes, elas aconteçam, não só de um colaborador para ele, mas do grupo, da equipe entre si, pode gerar muito mais resultado na sua equipe. E isso é estudo, não é uma coisa não assim, não é chute, não é achismo do tipo, faça isso e talvez você tenha. Tem estudos que falam sobre isso, quanto que as equipes que consideram ideias diferentes, que se abrem para ouvir essas ideias, para considerar isso, para ver se é possível, para se abrir mesmo, né? Elas realmente conseguem ter resultados mais eficazes e maiores. Então, assim... É um pouco do processo de design thinking, né? Exato. Que é você ir lá e verificar uma realidade para depois você propor. Você não é que nem a gente... O século XX, que você criava um produto e depois você tinha um marketing para fazer aquilo virar, né? Para convencer as pessoas de que aquilo era importante. Eu acho que a gente também, como linha editorial, por exemplo, a gente também detectou uma demanda que existia, tanto das pessoas que queriam escrever, como das pessoas que queriam ler esses livros de outros temas, né? Quer dizer, a gente vai nas feiras, a gente está em contato com o leitor final, com a pessoa que compra, né, conversa. É o meu primeiro livro, eu queria tanto, a minha vida inteira eu quis ter livro e nunca pude, né? Porque é caro, enfim, esse é outro assunto, mas... E aí a gente foi percebendo que, né, não só eu, tenho vários amigos editores pequenos hoje que a gente tá aí já faz alguns anos trazendo e agora vários autores nossos inclusive já foram para outras editoras maiores e tudo mais, então também faz parte do processo de alguma forma, a gente ter esse papel de inteligência criativa, né? Sabe, de trazer essas novidades e tudo mais, mas você vê que é uma demanda, né? Então, o Design Thinking, por exemplo, faz isso. Você vai lá para
para saber exatamente qual é o problema, né? Você não fica aqui no seu escritório fechado, isolado, com a sua cabeça, com suas métricas, com o seu dashboard, tendo ideias, né? Então, as histórias de problemas resolvidos a partir dessa metodologia são incríveis. São, né? Por isso que gera tanto resultado, né? Lisandra, eu também lido com muitos gestores, muitos líderes que trabalham com gente, interessados assim, em fazer diferença, né? Interessados e que participam dos grupos ali de diversidade das empresas e que propõem alternativas e que brigam, né, para ter espaços de conversa, de diálogo nisso. Mas tem muitos que acabam querendo ajudar, mas não conseguem, não sabem por onde começar. O que você daria de dica para esses líderes, para esses gestores que realmente têm um desejo ali de fazer diferente? Eu acho que é um pouco se cercar dessas pessoas que podem trazer essa abertura, sabe? Assim, de estar junto e de se abrir para esse conflito que eventualmente pode surgir. Porque é isso, né? O conflito é fundamental, no sentido de que em algum momento é um choque de ideias. Eu acho que aqui no Brasil a gente tem uma coisa, um medo de você, né? Não é uma coisa de um confronto no sentido belicoso da coisa, mas assim, a gente tem uma mania de jogar as coisas para baixo do tapete. Tem uma dificuldade muito grande de avançar numa conversa adulta, assim. Isso é histórico, né? É histórico, quer dizer, o fato da gente ainda hoje estar tendo que discutir a questão das cotas como uma reparação histórica, é porque esse problema não foi resolvido em 200 anos, porque isso não foi abordado no momento da abolição. Eu estou falando muito sobre esse assunto porque esses dias estive no programa Roda Viva falando sobre o livro Escravidão, do Laurentino Gomes. E é o 3º volume e tal. E ele fala disso o tempo todo. A gente perdeu o bonde da história quando a gente simplesmente aboliu por decreto uma situação e não cuidou dessas pessoas e trouxe outras pessoas europeias com outra cultura, com outra visão completamente diferente para ocupar esses espaços, né? Deixando essa população completamente à deriva desde então, né? E sem contar todas as coisas do patriarcado com as mulheres, que isso vem de 5.000 anos e dessa forma como as famílias são estabelecidas com uma determinada hierarquia e que as pessoas têm muita dificuldade para questionar e tudo mais. Então, assim, eu chamo de conflito essa troca de ideias mais profunda e mais adulta, no sentido de que sim, a gente pode estar em lugares diferentes e a gente pode ter outras ideias, assim, mas a gente precisa encarar isso de uma forma mais eventualmente até mais assertiva, né? Mais assertiva, menos fofa, sabe? Assim, mas a gente fica querendo muitas vezes aparar tantas as arestas que ninguém se sente à vontade para falar, ninguém fica confortável, né? Sempre tem, porque a gente também tem uma sociedade muito hierarquizada. É muito difícil a gente pensar em trabalhar de um jeito horizontal, como várias teorias hoje estão propondo. E muitas empresas, de maneira geral, grandes, né, organizações, elas têm mais dificuldade mesmo, né? E lutam para querer construir uma organização mais horizontalizada, onde as pessoas tenham mais voz, mas é um processo, é um grande elefante branco que vai querer correr a maratona, né? Então, assim, é um exercício, né? Agora, eu também percebo o quanto que do outro lado existem grupos que estão focados nisso, que querem a qualquer custo fazer o outro ouvir e querer brigar pelos seus direitos, aquela coisa meio que aí passa do conflito e vai para um confronto, né? Acho que tem um exercício de enxergar os dois lados, né? De uma história, de... Eu acho que assim, quem está no privilégio sempre tem que ouvir. Acho. Assim, acho que o nosso papel hoje é ser aliado dessas, né? Se a gente está afim, é claro que existem exageros, sempre existem, mas sempre a forma conciliatória nesse sentido, né? É uma coisa meio passação de pano, sabe? Assim, é assim, não, fica fofinho aí, fica quietinho. Gente, as pessoas, olha a situação que a gente vive há tantos anos, assim, se isso não for acolhido,
vira outra coisa muito pior, entendeu? Quer dizer, a gente tem que acolher, não no sentido só de escuta e tal, mas de efetivamente estar do lado para mudar, né? Porque senão vira essa coisa fofa brasileira de não, aqui a gente não é assim, a gente é cordial e tudo mais, e a gente não é. E a coisa não avança, né? Entendeu? Quer dizer, é muito fácil você desautorizar esses discursos, você deslegitimar com essa coisa de não, está você tá sendo dizendo agressivo. É que tem que ter, então, esse impulso. Eu acho que tem. O impulso tem, e o impulso ajuda. A raiva move as coisas, eventualmente, se não tem outro jeito, né? Quer dizer, e aí cabe a quem tá vendo isso, não simplesmente botar panos quentes, mas acolher e falar, e aí? O que nós vamos fazer junto? Olha que interessante você está trazendo, né? E eu entendo que, assim, a pessoa que está num cargo de liderança, que está numa posição, que tem que cuida de gente, que cuida de outras pessoas, ela precisa compreender que existem essas diferenças, né? Porque senão também ela acaba não virando uma ponte, né? Ela acaba construindo muros. Eu posso imaginar a dificuldade, né? Porque as pessoas passaram a vida inteira estudando e entendendo e achando que o mundo era de um jeito. E o mundo não é mais, assim, toda aquela coisa linear que sempre foi, né? Que começou a se desconstruir no século XX, mas são umas coisas muito... É muito interessante você estudar um pouco a coisa da arte e da cultura, como isso foi se modificando dentro das demandas, né, da forma como o mundo foi mudando, assim, para você ver como hoje a multiplicidade é enorme dos pensamentos e tudo mais. E aí quando você está dentro do mercado corporativo, em que as pessoas acham até esquisito você não falar que o lucro é o objetivo maior, né? Como assim, né? Então, pra que eu vou fazer uma empresa? Bom, uma empresa é uma instituição como outra qualquer, que deveria estar a serviço da sociedade como outra qualquer, né? Eu, pelo menos, sou essa pessoa que vejo as coisas desse lugar, né? Porque eu sempre tento ver o mundo como uma coisa em que não é uma luta pela sobrevivência mais básica, mas um lugar onde a gente deveria ter uma vida harmônica e feliz. E é esse lugar mais de consciência, né? Esse lugar onde a vida importa e o lugar onde realmente não precisa ter 100% do lugar para dividir o que chega, né? Eu acredito muito nessa coisa de uma divisão, de uma melhor distribuição mesmo de renda, de recursos. Agora, como é que você convenceria sócio acionista de uma organização que vive desses dividendos, sei lá, e que quer com que aquela organização crie maiores resultados? Como é que você convenceria à luz disso tudo que a gente está falando, da diversidade, da inclusão, desse lugar de abertura para se conversar e discutir ideias diferentes? Eu não sei se eu sou a melhor pessoa para convencer essa pessoa. Para convencer, não sei, talvez eu desse alguns livros, eu poderia dar o livro do Ailton Krenak, por exemplo, dizendo sobre que ele fala sobre como a gente está, ideias para adiar o fim do mundo, por exemplo, legal, né? Que legal. tipo, é uma liderança indígena que vê as coisas de um outro ponto de vista. Talvez um choque cultural forte ajude, eu acho. Né? Tem gente que você precisa ir aos poucos, mas às vezes eu acredito nos choques culturais, assim. Mas eu não sei. Você é mais hardcore, assim, né? Vamos colocar todos os empresários, as duas lideranças, vamos mandar lá pro... Mas é muito difícil. A gente estava com o Ailton Krenak, ele tem um livro em parceria com outro autor que chama Youssef Campos na editora, e que fala sobre patrimônio cultural. E aí a gente levou ele para uma feira que teve aqui em São Paulo, que foi muito legal, e aí na plateia, aí ele estava falando sobre, ele estava muito indignado nesse dia, porque foi justamente na semana do desaparecimento do Dom e do Bruno, aquele jornalista. Sim. E o ativista que estavam lá na Amazônia. E ele conhece e tal. E aí, no final da apresentação dele, tinha uma pessoa muito inquieta, assim, que queria fazer pergunta e que estava assim, que você já via. Aí ele se ligou, assim, falou, deixa essa pessoa falar que ele vai ter um treco aí, não sei o que e tal.
Aí a pessoa, e ele estava falando sobre a preservação da Amazônia, sobre o subsolo, sobre como o garimpo invadiu a Amazônia novamente, as milícias estão na Amazônia, enfim, né? E como essa lógica depredatória que a gente tem vivido nos últimos anos nesse governo tem invadido completamente a Amazônia e ambientes em que isso não existia. E aí ele estava contando todas essas histórias. E daí essa pessoa ali querendo perguntar, daí perguntou, mas como você acha que a gente poderia explorar de uma forma sustentável o ouro da Amazônia? Aí, tipo, o público inteiro falou, gente, mas quem precisa de ouro? A gente precisa de ar. Quem precisa de ouro? É uma lógica tão diferente, né? Ele falou, ninguém precisa de ouro, não explora. O homem ficou muito indignado. Como assim? Como se isso fosse uma questão de subdesenvolvimento, a gente não usar todos os recursos que estão lá e tal. Mas que recursos são esses? Que vida é essa? Eu acho, aí eu posso voltar a dizer para essa pessoa, talvez eu perguntasse, o que você acha que é uma boa vida? Você consegue ter uma boa vida sozinho? Acho que talvez essa fosse uma boa pergunta. Olha que interessante. E aí você me fez lembrar de uma frase do Luther King que eu amo, assim, amo, que fala que nós estamos, né, todos estamos ali numa teia inescapável de mutualidades, né, e aí a frase é maravilhosa, que ela fala assim, eu só vou poder ser o melhor que eu puder ser quando você puder ser o melhor que você puder ser, e você só vai poder ser o melhor que você puder ser quando eu puder ser o melhor que eu puder ser. Então, essa frase é maravilhosa, eu né? acho. E a gente vai encerrar por aqui, que senão a gente faz mais umas 2 horas de conversa. Olha, gente, ela é escritora. Pega ali o livro que está aqui, ó, quero mostrar esse livro. Esse não fui eu que escrevi, só editei. Ela editou esse livro. Esse é um dos livros infantis que tem editou, História Linda, mas tem vários outros livros incríveis. Depois vocês podem entrar aí na editora Jandaíra e pesquisar um pouco mais, mas fiquei super feliz de conversar com você. Esse encontro foi muito especial. Obrigada. Sobre uma temática quente, né, que a gente precisa realmente conversar mais, entender mais e colocar no mundo para que a gente consiga criar pontes, né, e não muros. Então, fico super feliz pela conversa. Obrigada, eu que te agradeço. Espero que a gente tenha conseguido levar um pouquinho dessa... Eu sou esse misto de indignação profunda com acolhimento, assim. É meio nesse lugar que a gente trabalha, com provocações. Que legal. E que bom que nós temos pessoas como você que possam trazer e dar voz para outras pessoas, né? Abrir esse espaço, né? Assim, a voz as pessoas já têm, mas a gente precisa conseguir que elas sejam ouvidas, né? E aí acho que é nesse sentido que a gente se coloca muito como aliado. Muito legal. Gratidão, obrigada, querida. Muito bom, muito bom. Obrigada.